Brasileiros! Voltamos com mais um episódio do nosso já tão amado podcast por nossos 77 ouvintes. Agora abordando um novo período da história brasileira, o Segundo Reinado, ou o período do governo de D. Pedro II. Você que é nosso ouvinte, que está por aí, próximo ao Enem, daquela semana de provas, imagina você ser convocado para ser imperador do Brasil com apenas 14 anos. É isso mesmo. Em 1840, com o golpe da maioridade, Pedrinho II se tornou o mais longevo governador do Brasil. Foram 49 anos no poder. Ao longo de todo esse período, foram muitas as transformações pelas quais o Brasil passou. Para nos contar um pouco sobre esse período, está com a gente ele, o Barão do Meyer, o Duque da Zona Norte, o símbolo maior da aristocracia brasileira, Chico Araripe. Fala, Brozinho! Fala, Bronze, meu compadre. Isso aí, cara. 14 aninhos de idade, com toda essa responsa, dirigir um país, cara. Você ia fazer o quê, Bronze? Fala aí, cara. Hoje a gente está aqui para falar um pouco sobre esse período, né? Nesse episódio que a gente fala sobre a consolidação do governo de Dom Pedro II. Isso ocorreu entre 1840 e 1853, período também chamado de pacificação. Tinha muita coisa para fazer, Bronze. A gente parou com as revoltas no período regencial e, de fato, elas tiveram um papel importante para a antecipação da maioridade de Dom Pedro II. Então é isso aí, galera. Senta, relaxa, bota o fone, solta a vinheta! Então bora lá, pessoal. Em 1840, algumas revoltas ainda estavam em curso e ameaçavam a unidade territorial do país. Havia defesa por parte de parlamentares que só a figura de Dom Pedro II poderia reforçar o poder central e restabelecer a paz no território brasileiro. O Partido Liberal estava fora do poder desde que o conservador Araújo Lima assumiu o poder em 1837. Fundou o Clube da Maioridade, defendendo abertamente a antecipação da coroação de Dom Pedro II, no que obtiveram sucesso. No dia 23 de julho de 1840, Dom Pedro foi aclamado imperador do Brasil com o título de Dom Pedro II, filho de Dom Pedro I. Não podia ser diferente, né, Bronze? É claro, o chamado golpe da maioridade. Muito bem, Chicão, como é que foi então o início desse governo dele? As coisas se resolveram ou a vida dele foi difícil? Nada fácil, Bronze. Como nós já havíamos falado, havia uma polarização política no Brasil entre liberais e conservadores. E essas disputas, cara, se acirraram nesses primeiros 10 anos do governo de Dom Pedro II. De início, o imperador, devolvendo o apoio dos liberais, nomeou um ministério totalmente liberal e convocou eleições para a formação de um novo parlamento. Esse ministério, ficou conhecido como Ministério dos Irmãos por contar com as famílias tradicionais, principalmente os Andradas. Ganhar a maioria no parlamento, era um objetivo dos caras, desse ministério liberal. E os caras não pouparam esforços para isso. Quando em 1840 as eleições foram realizadas, a violência foi a tônica, as fraudes, ou seja, essas eleições ficaram conhecidas, cara, como as eleições do cacete. O pau quebrou, rapaz. Eleições do cacete, né? Uma novidade no Brasil. Eu espero que também não seja uma premonição isso, Chicão. Tomara, cara, tomara. Mas o que tudo indica... Mas vamos voltar para o século XIX, cara. Bom, não era novidade, a fraude das eleições. O fato é que o imperador resolveu acatar uma reclamação formal dos conservadores. Esses denunciaram a violência praticada pelos liberais nas eleições. E aí o que fez o imperador? Sendo cultuado aí pelos conservadores, caso chegaram no cara, ele simplesmente destituiu o Ministério Liberal e formou um outro ministério agora só com conservadores. Esses tomaram diversas medidas centralizadoras. Por tabela, Dom Pedro também dissolveu a Câmara e convocou novas eleições. Parece que os conservadores se deram bem, meu camarada. Conservadores? Calma, meu camarada. Em protesto ao avanço conservador, explodiram duas revoltas liberais. Uma em São Paulo,
liderada pelo Feijó, lembra dele? Sim, arroz com feijó. E outra em Minas Gerais, liderada pelo Teófilo Otoni. Nome de cidade em Minas Gerais, né? Exatamente ali explodiu uma revolta. Ambas se colocaram contrárias à anulação das eleições do cacete, mas não foram adiante e prontamente foram controladas pelo exército imperial. Aí fica difícil, né, Chicão? Se entra liberal, os conservadores reclamam. Se entra conservador, os liberais gritam. Tá difícil resolver. Impeachment! O que é pior, cara, o imperador se desgastava sempre negociando, né, com liberais e conservadores. Foi aí, meu camarada, que em 1847 houve uma mudança significativa. Criou-se o cargo de presidente do Conselho de Ministros, ou seja, o Brasil passaria a ter um primeiro-ministro, ou seja, o parlamentarismo estava instaurado aqui no Brasil. A função do primeiro-ministro, cara, seria mediar as relações do parlamento, nomeando os demais ministros e poupando a figura de Dom Pedro II. Uma espécie de cabeça de área, sabe, cara? Saquei. Felipe Melo, Dunga, né? Mauro Silva, aquele cara ali para dar o primeiro combate, né? O Brasil queria copiar o parlamentarismo inglês, mas com a farofa brasileira, né, Chico? Isso aí, cara. Aqui no Brasil era o imperador quem nomeava o primeiro-ministro, podendo também demiti-lo a qualquer momento. Ou seja, o imperador exercia o poder moderador e por ele tinha todos os poderes. Diferente, muito diferente, aliás, do parlamentarismo britânico, onde o rei não apita muita coisa. Aqui no Brasil, o parlamentarismo brasileiro foi apelidado de parlamentarismo às avessas. Aqui o rei governava, mandava pra caramba e ainda consumia os impostos do povo, meu camarada. É isso aí. E a música aí? E é praieira, vou lembrando de uma cerveja. Antes do almoço é muito bom pra ficar pensando. Ai, que fome, cara. Diga aí. E essa praieira aí, Chicão, dessa música aí do Nação? Rapaz, a praieira foi a última das revoltas do período de consolidação do Segundo Reinado. Ela ocorreu em Pernambuco em 1848 e estava antenada com as revoluções que aconteciam na Europa no período. Aliás, em 1848 ocorreu a Primavera dos Povos, uma série de revoltas populares em diversos países que influenciaram duas pessoas muito importantes, Marx e Engels, a escrever o Manifesto Comunista. Operários do mundo, univos! Eu sabia que tu ia dar um jeito de falar sobre o comunismo no podcast. Sabia, cara. Pernambuco, né, assim como a Bahia, sempre foco dos movimentos, né, Chico, populares aí. Pois é, cara. E na província de Pernambuco, os embates entre liberais e conservadores ficaram mais acirrados quando, em 1842, foi fundado o Partido Nacional de Pernambuco. Olha aí, Partido Nacional, cujas ideias eram consideradas mais radicais e eram difundidas pelo jornal Diário do Novo, situado exatamente na Rua da Praia, sacou? Uhum. Então, fundia as ideias, ficava na Rua da Praia, logo os caras foram apelidados de praieiros. O partido era crítico ao domínio exercido pelos grandes latifundiários de famílias tradicionais e denunciava a pobreza que a maioria da população de Pernambuco passava. Isso aí, uma revolução que vem da praia, né, Chicão? Bem brasileiro isso, né, cara? E Diário do Novo, cheio de notícias velhas. Exatamente, as velhas oligarquias se manifestando no Brasil. Em 1845, cara, foi nomeado como presidente da província de Pernambuco Antônio Pinto Chichorro da Gama. Olha que nome bonito, cara. Liberal ligados aos praieiros. Ao longo do seu governo, que durou até 1848, os parentes estiveram no poder e reduziram a influência das famílias tradicionais nos rumos da província de Pernambuco. Como reação, os grandes proprietários e grandes comerciantes passaram a promover o desabastecimento da província, aumentando a tensão. Isso é lockdown, meu camarada. Ou melhor, greve de patrão. Lockdown não. Tá mal, hein, Chicão? Pô, essa parada aí não tá funcionando. Greve de patrão, reduzindo produção, fazendo o custo de vida se elevar. Típico isso. Como é que começa a revolta aí da praieira, Chicão? Aquela lá da praia, de Pernambuco. Pois é, meu camarada. Em 1848, o Chichorro foi substituído. Em 7 meses, Pernambuco teve 5 presidentes. Olha só que confusão, cara. Até que assumiu o poder o conservador Herculano
Herculano Pereira Pena. Aí, cara, a revolta explodiu. Os praeiros, basicamente, a massa urbana de Pernambuco, buscou apoio dos pequenos proprietários, artesãos, gente simples, porém livre. Não havia escravizados, né, dentro do movimento. Em um documento denominado Manifesto ao Mundo, os praeiros expunham seus objetivos: fim do voto censitário, voto universal, liberdade de imprensa, garantia de trabalho ao cidadão brasileiro, fim do poder moderador, exclusividade de comércio de varejo para os brasileiros, garantia dos direitos individuais para o cidadão e federalismo, ou seja, todo o escopo liberal aí por trás dessas reivindicações praieiras. Que dialogava, né, com a primavera dos povos europeia, né, como você disse aí. A fim do poder moderador, aí fica difícil, né, Chicão? Agora perceba que os praeiros não tocavam na questão da escravidão. O Império reagiu e os praeiros foram derrotados. Os líderes foram presos. Posteriormente, foram anistiados em 1851, mas estava derrotada a última das revoltas regenciais, ou seja, a praieira, pessoal, é a última dessas revoltas que marca exatamente o início da pacificação do Império. Quer dizer, uma pacificação não tão grande assim, cara. Isso, então. Entendi. Simbolicamente, então, a questão ela estava resolvida. Por isso, né, como você bem alertou aí, esse primeiro período chamado de pacification. Num português bem claro, pacificação. Cara, tu tá muito piadista hoje. Sim, mas a praieira deixava claro que a via radical, velho, não era o caminho para liberais e conservadores. Estes eram grandes proprietários e defendiam, no fundo, as mesmas questões, ou seja, escravidão, latifúndio e a unidade territorial do Brasil. Sobre essas bases se constituiu a Ordem Imperial Brasileira. A partir da década de 1850, foram formados gabinetes na qual liberais e conservadores dividiram os ministérios. Mas as disputas pelas nuances políticas, ou seja, pelo poder, não cessaram, né? A velha coalizão da política brasileira, meu camarada. Olha aí você, jovem eleitor, o famoso acordão, né? Tão típico da nossa política, né, Chico? Pois é, e tem candidato que se elege dizendo que vai acabar com a velha política, né, cara? Muito bem, pessoal. A gente vai terminando então esse primeiro episódio aí sobre a pacificação do Segundo Reinado. Muitas coisas importantes ditas aqui pelo nosso duque, barão, aristocrata brasileiro. Nós estamos aí, Chicão, bombando, cara. Estamos crescendo muito aí no Spotify, né? A galera começando a entender melhor a nossa proposta, o nosso método. E você que não segue a gente ainda, vai lá, compartilha com seu amigo. Procura a gente em qualquer lugar que a gente tá, né, Chicão? É isso aí, cara. Dá uma força aí pra galera que a gente merece, né, Bronze? Isso aí. Vamos então terminar com aquela música lá. Qual é a música que a gente vai terminar essa aí, Chico? É o hino da coroação, cara. Bota aí o hino da coroação de Dom Pedro II. Sucesso, sucesso. Só sucesso. Vamos lá! Pera aí, Chicão. Essa música aí eu já conheço, cara. Pera aí, deixa eu ouvir mais um pouquinho. Vai. Estamos falando do Império e você fica tocando o hino nacional republicano aí. Tá viajando, Chicão? Calma, querido. A produção tá certa. Esse é o hino de coroação de Dom Pedro II, cuja música é de autoria de Francisco. Cara, que nome lindo, cara. Francisco. Música, né? É a música do Francisco Manuel da... Até me, pô, fico empolgado, cara. Se perdeu. Francisco Manuel da Silva, cara. Quando a República foi proclamada, pelo fato da música ser popular, a música de coroação de Dom Pedro II, ela passou a ser executada ainda sem letra nas cerimônias oficiais como o hino da República. Olha só, Bronze. Até que em 1909, após a realização de um concurso, a letra de Joaquim Osório Duque Estrada se transformou no hino nacional brasileiro oficial. Mas com a música do Império, velho. Olha aí, continuidades. É isso aí, Chicão aprendendo até o último minuto aqui. Valeu, Chicão. Até o próximo, então. Próximo episódio. Estamos chegando. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima.